movimento. Esse foi o tema que inspirou essa websérie que começa hoje aqui para vocês. Alda, por que a gente pensou no tema Carreira, Vida e Movimento? Primeiro, pensar a carreira é pensar projeto de vida, é pensar como as nossas ações e os nossos movimentos de vidas nos levam a lugares diferentes de vida e de carreira. E nesse movimento, a gente tem que pensar que o que nós produzimos em nossa carreira reverbera em nossos papéis de vida. E aí, por falar em papéis de vida, é importante que a gente fale quem somos nós e que papéis de vida a gente ocupa. Isso mesmo. Eu sou Alda, eu sou doutora em psicologia, eu sou psicóloga do trabalho, hoje sou empreendedora, tenho um instituto de psicologia, empreendo na área de serviços, faço orientação de carreira e de negócios. E atualmente estou na direção do Laboratório de Orientação Profissional e de Carreira e junto com Joana nesse collab. E eu sou Joana Patino. Eu sou mentora de carreira e produtora cultural. Sim, eu concilio essas duas profissões. E o meu background, ele se forma a partir da graduação em psicologia, do mestrado em psicologia e de uma especialização muito importante para o lugar que eu ocupo hoje, que é a área de psicologia positiva, autorrealização e bem-estar. A partir dessa trajetória acadêmica, eu acabei me inserindo no universo da mentoria de carreira, mas eu tenho uma história de vida muito forte na área de produção cultural, que vem associado à Diana Fontes, que é a minha mãe. Então, sim, os meus papéis de vida falam sobre o meu lugar de família. E nesse ambiente da produção cultural nasce esse projeto, que é a websérie Carreira, Vida e Movimento, que tem como objetivo trazer para você uma discussão sobre carreira à luz das mulheres produtoras e pertencentes à economia criativa. E esse projeto ele é viabilizado, né, Aldinha? É importante a gente registrar isso, pelo edital da economia criativa do Sebrae. E neste episódio, nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, que é o Solar Bela Vista Cultura. E aí, Alda, eu queria que você falasse um pouquinho por que a escolha do Solar Bela Vista Cultura como o primeiro spot para esse episódio. Quando a gente pensa carreira, a gente sempre pensa em busca de novos territórios, de novas possibilidades, de algumas mudanças. Então, quando a gente faz a escolha do território, a gente faz uma escolha de enraizamento. Quando a gente escolheu o solar, a gente pensou nas raízes da nossa cidade. Isso tem a ver com carreira, isso tem a ver com vida. Quando a gente volta para a nossa carreira, a gente volta para as nossas raízes. Quando tudo não está dando certo, quando a gente pensa que não está funcionando, a gente tem sempre um ninho para voltar, né? E aí a gente volta para as nossas raízes. Eu estava escutando a sua história, estava lembrando como a nossa história de vida tem a ver com as nossas narrativas. Por isso que carreira é vida em movimento, porque a gente vai narrando isso, né? Se foi falando de você, se foi falando das suas escolhas, falando dos seus lugares, né? Se pensar hoje, por que que hoje eu me coloco, saio de uma linha, de um cargo de docente, que sou e fui por 15 anos, e estou num cargo de empreendedorismo, que hoje isso faz parte da minha narrativa de vida, mas que eu fui construindo essa narrativa. E escutar a narrativa de vida é escutar o seu projeto, a sua construção de carreira. Alda, a gente estava conversando nos bastidores, né? É importante registrar que eu e Alda nós somos colegas de faculdade É e isso desde mesmo. então, nas nossas transições e movimentos de carreira, nós nos encontramos e nós nos afastamos em algumas ocasiões. Porque carreira também é oportunidade. E Exatamente. é afetividade, né? E aí, Alda, eu sei um pouco da sua história, mas eu queria que você compartilhasse aqui conosco esse é o movimento que você acabou de falar, né? Nos bastidores, a gente sabe que você sempre teve o amor pela docência, Sim, sempre teve o amor pela academia, mas hoje, com consciência, você optou por se afastar, em alguma medida, dos sim. espaços formais da academia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse seu movimento de carreira. Ser professora foi e será sempre a atividade que eu mais amo fazer na vida. Mas nesse momento da minha vida eu tinha que tomar uma decisão por conta dos meus negócios. E aí hoje eu sou CEO de um instituto, o nosso Instituto de Psicologia, e tenho uma franquia na área de serviços, tenho uma cafeteria e tenho outros empreendimentos na área de serviços. Não tinha como conciliar a docência mantendo o trabalho bem feito que eu tanto zelo. Então, eu decidi
diminuir a energia da docência. Eu vou ser sempre professora, não tem como não ser professora. E foi uma decisão de carreira que eu trabalhei por 5 anos, com muita consciência de que, por mais que eu amasse aquele lugar, para os meus negócios e para os meus empreendimentos enquanto mulher, porque aí vocês vão entender por que a gente está colocando ser mulher no mercado de trabalho, ser CEO no mercado de trabalho. Por que eu saio de um cargo de docência? Por que eu não ocupo um cargo de alto executivo como mulher? Né? Por que eu faço escolhas de empreender no feminino? E aí a gente vai entender quais são essas nuances que esse feminino traz entre ser mulher nesse mercado de trabalho hoje, né? Então, essas rupturas fazem parte. Você tem que criar consciência sobre esse processo. E tudo isso é narrativa, e tudo isso é movimento, e tudo isso é movimentação. É muito legal também pensar a carreira como crise, como ruptura. Se você parar para observar, na sua trajetória, ela não precisa ser linear. Ela não precisa ser feliz o tempo todo. Você vai ter dor, você vai ter sofrimento e você vai ter rupturas. E falar um pouquinho sobre rupturas é um lugar que eu gosto de trabalhar porque é um lugar que eu Sim. vivenciei. E aí eu lembro quando você tocou nesse assunto comigo, de como foi difícil para você sair de lugares mais estáveis. Todo mundo meio que chamou de louca, né? Que é como me chamam de vez em quando. E você buscou outra carreira. E eu lembro que você se nomeou como nômade digital. Conta um pouquinho dessa ruptura, dessa crise. Foi muito interessante porque eu vivi ali o que se chama de uma carreira estável. Não uma carreira sem descaminhos, né? Eu tinha meus descaminhos, obviamente a gente precisa entender e aceitar os nossos descaminhos, mas era uma carreira que estava em plena, né? Como é que a gente pode dizer? Em plena evolução. Sim. Eu estava trabalhando numa grande instituição, eu era professora universitária, mas eu percebi que todo o meu movimento de carreira até aquele momento estava muito pautado no ideal de profissional que eu construí para mim, com base nas minhas histórias de vida. Então, para mim, ser uma profissional que tinha o trabalho como central na sua vida e perseguir diversas atividades que fortaleciam esse lugar de profissional excelente, fazia todo sentido. Mas eu percebi que aquilo não estava me fazendo feliz como pessoa, Sim. porque nós não somos só o profissional. Então, essa brincadeira que o pessoal usa, né, habitualmente, diga assim, vai trabalhar e deixa os teus problemas e tuas questões pessoais em casa, né? A gente sabe que isso é um dos grandes mitos de carreira, né? Exatamente. Não é possível você pensar que você separa esses dois lugares. Eles dialogam e eles se conectam o tempo todo. E que bom que é assim. Sim, e eles tanto provocam dor, como eles podem provocar amor. Exatamente. E nesse movimento eu decidi romper com tudo, né? Nessa ocasião, assumir a tarjeta de louca, né? E saí do Brasil, inclusive, fiz um ano sabático. Eu gosto sempre de dizer isso, eu não faço apologias a ano sabático, né? Eu acho que isso tem que ser feito se fizer sentido para você, mas acabei fazendo esse movimento e me descobri num lugar em que era mais importante eu entender que estilo de vida eu queria para mim do que profissional eu queria ser. E a partir desse movimento de entender o estilo de vida que cabia naquele desejo da Joana naquela ocasião, é que eu fiz um movimento de migrar todo o meu trabalho para o digital, assumir esse lugar de digital, porque eu trazia muito fortemente para a cena um valor que estava esquecido, que era o valor da liberdade. E aí, a partir desse movimento, eu entendi que eu conseguia fazer um trabalho com excelência, mas sustentando esse lugar de liberdade, que anteriormente não existia, porque eu estava presa a conceitos e territórios muito bem definidos e que, para mim, não funcionou muito bem. E tem 2 elementos muito importantes que a gente precisa parar para pensar. Primeiro, quando a gente lembra de ruptura, né, é o elemento da coragem. Por isso que muitos chamam de loucura, né? Se a gente lembrar do nome coragem, aquilo que vem, é a ação que vem do coração. E aí, como é a ação que vem do coração, você precisa se conhecer muito ou se permitir ir para um processo de autoconhecimento para você entender esse valor, né? Então tem a ver com coragem e com valores de vida que você vai buscando ali naquele momento, né? Como você mesmo falou, rompeu
E muita gente não vai entender por quê. Porque muitas vezes a carreira te lembra o quê? É um movimento linear, a uma escada. E toda ruptura faz você reiniciar de algum modo. E eu costumo dizer nas minhas mentorias que eu vou ensinar você e a eu mesma reaprender. Né? Aprender a reaprender. E isso é um movimento muito difícil, porque é uma quebra de mentalidade do que você construiu ao longo da sua narrativa, né? Eu lembro que eu dizia, eu não quero ser empreendedora. Meus pais tinham negócio, meu pai já faliu um monte de negócio. Então eu não queria. Eu não queria. Eu queria ser professora universitária e ponto. E quando eu cheguei no meu topo máximo de professora universitária, como doutora, já orientando os mestrados, né? No topo máximo de carreira, eu disse, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E aí tem a ver com esse pilar do autoconhecimento, que você bem trouxe. Né? E quando você escolhe essa vida do nômade digital, quando você faz essa ruptura, a gente tem dois elementos muito importantes para pensar a carreira, para pensar a vida e para pensar movimento. O pilar do autoconhecimento, que aí tem a ver com seus valores de vida, com seu estilo. E aí a gente pensar que isso está em contraponto a muitas situações e contextos do mundo do trabalho hoje. Muitas crises, porque o mundo do trabalho, ele vende algumas situações e formatos de vida que às vezes são incompatíveis com suas escolhas. Queria que você falasse um pouco dessas transformações que vem acontecendo, Joana, no mundo do trabalho, que afetam essas escolhas de vida nossas. Eu acho que elas afetam as nossas escolhas em dois caminhos diferentes, né? E eu vou trazer primeiro o caminho positivo, né? O olhar positivo para essas transformações. Essa discussão que a gente está tendo aqui, né, de vender uma bandeira de que carreira é vida em movimento, ela não caberia um tempo atrás. Sim. Seria impossível a gente trazer essa discussão, porque a forma como o mercado se comportava e a forma como as pessoas interpretavam o mercado trazia um olhar de escada, de linearidade, de você faz uma escolha única para o resto da sua vida. E se você parar para pensar, toda a sua formação, a nossa geração passou por isso, a geração dos meninos que estão aqui conosco passou por isso, né? A gente tem esse movimento de entender que você tem que fazer uma única escolha, você tem que compartimentalizar conhecimentos e competências. E hoje o mundo do trabalho veio para dizer não, não é possível ser assim. A gente vive um mundo muito mais dinâmico. Existem as siglas por aí, né? O mundo VUCA, o mundo BANI, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque a gente não quer trazer esse conceito formado para vocês, a gente quer trazer uma reflexão sobre elas, mas todas elas estão falando de um único lugar, de um lugar em que o mundo é diverso, o mundo é dinâmico e você precisa se adaptar. Mas é muito fácil a gente falar em se adapte, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse movimento de adaptação? E aí, o primeiro passo que eu acredito importante nessa situação é você entender que você primeiro precisa saber quem você é e o que você deseja. Porque é a partir desse olhar pelo autoconhecimento que você vai conseguir perceber o mercado, perceber aonde você se ocupa nesse lugar. Tem algo muito importante que aconteceu, que talvez a gente não esperasse que acontecesse agora, porque certamente a pandemia ela acelerou muitos processos que não iam acontecer agora. Né? Então, muitas crises identitárias e de finitude, né? Sobrevivi a ela, estou viva, então vamos aproveitar. Eu acho que você, como mentora de carreira, eu, como mentora de carreira pós-pandemia, a gente recebeu muitas pessoas que não queriam mais estar nesse lugar. E aí acelerou muitos processos que as pessoas pensaram assim: eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu não quero mais viver do formato que eu estou vivendo. E isso é o posicionamento da pessoa, mas o mundo do trabalho que, de certa forma, às vezes não é tão fácil fazer essa escolha, né? De repente eu não quero mais fazer, mas eu passei 5 anos me planejando emocionalmente, financeiramente e relacionalmente. Eu preparei todas as minhas relações familiares, na minha equipe de trabalho, amorosas, tudo para poder fazer essa transição. E as pessoas pensam que é uma transição que amanhã eu acordei e a pandemia traz isso, ela traz essa necessidade.
né? Mas ela não traz as respostas. Porque também, apesar da gente ler muitas coisas como receitas, né? Não há receitas. Pode ter alguns ingredientes, mas o meu bolo vai ser diferente do de Joana. Até porque é a mão, é a forma como eu quero e é a minha vida, né? Então, esse movimento hoje que a carreira pede, a gente não pode mais separar carreira, trabalho, como uma geração anterior separava, e eu morria naquela empresa por 30 anos da minha vida, e isso era o projeto de vida das pessoas, né? As pessoas tinham um desejo de passar num concurso, e viver 30 anos naquela empresa, e se aposentar. Isso era o linear, né? Isso era o comum. E a gente não pode contar com isso hoje como um projeto de felicidade. E esse é o lado positivo, eu diria, né, Sim. desse universo. A gente poder pensar a carreira de uma maneira diferente, poder entender que existem processos que são finitos e que eu vou recomeçar e que eu vou fazer um outro movimento e a sociedade aceita. E os espaços de trabalho aceitam essa situação. Mas existe um outro lado da moeda, que é um lado um pouco mais negativo, eu diria, que é o do desamparo. Se você parar para pensar, a partir do momento em que você aceita que você é autorresponsável pela sua movimentação de carreira, o que é que isso traz para o trabalhador? Você já parou para pensar que você vive velada ou conscientemente uma sensação de desamparo? Eu não tenho mais alguém que olhe para a minha carreira. Eu não tenho mais uma faculdade que vai dizer que eu sou um médico, que eu sou um jornalista. Eu não tenho mais uma empresa que vai me dar um título de analista sênior de TI e eu vou seguir uma carreira ali naquela instituição. Hoje, cada vez mais, nós precisamos tomar as rédeas das nossas escolhas, entender os caminhos que eu quero seguir dentro de uma empresa e fora Sim. dela. Se você parar para pensar, eu vou soltar alguns termos que o mercado traz. A gente fala de empregabilidade, a gente fala de trabalhabilidade, a gente fala de competências socioemocionais. Você já parou para pensar em todas essas terminologias? Que, na verdade, independente se você sabe do que eu estou falando, você já ouviu essa palavra por aí, ela fala desse lugar de responsabilidade, de você entender que agora é você que dá conta das suas escolhas. E dar conta das suas escolhas a partir da sua própria pessoa leva você necessariamente a pensar os diversos papéis de vida que você tem. Se você parar para analisar, quando a empresa era responsável por fazer o seu Sim. papel de escolha, ser o seu tutor naquela escolha, ela não sabia quem era você enquanto mãe, ela não sabia quem era você enquanto profissional. Ela não conhecia a tua Ela não história de vida. conhecia a sua história de vida, mas você conhece a sua história de vida. E você está parando para olhar para a sua história de vida. Você está parando para olhar para os seus valores, para aquilo que faz sentido para você, para fazer os seus movimentos de carreira. É essa a provocação que a gente quer Sim. trazer aqui, né, Aldo? E quantas histórias de vida não foram rompidas por não ter sido acolhidas?